Olá pessoas, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu trabalho com teatro, então a grosso modo, o meu trabalho consiste em contar histórias, lendas, causos, muita coisa que eu roteirizo e levo para o palco. Por influência do Cris e também de alguns amigos, eu decidi trazer isso para o YouTube. Então eu vou contar mais ou menos como é que foi esse processo. Inicialmente, eu comecei a procurar lendas aqui pela Baixada Santista, que é onde eu moro. Principalmente na região do Porto, a região portuária em Santos, que é uma região que eu gosto muito, eu leio muito a respeito, eu já fiz um estágio, um navio escola, então eu tenho muito carinho ali por aquela região. E procurando lendas neste lugar, eu acabei me deparando com a história de um feminicídio ocorrido em 1928. O caso, assim, é impressionante, eu nunca tinha ouvido falar sobre e é por isso que hoje eu quero contar a respeito dele para vocês. Lembrando que se você não gosta desse tipo de assunto, é uma pessoa que se impressiona com facilidade, você pode assistir vários outros vídeos aqui no canal que possuem uma temática muito mais leve. Tudo começa num domingo, no dia 7 de outubro de 1928, no Porto de Santos, mais precisamente ali no Armazém 14. Na ocasião, eles estavam embarcando os passageiros num transatlântico francês que se chamava Massilia, que ele estava retornando para a Europa, ele iria para Lisboa, Vigo ou Bordeaux, Bordeaux. Fiquem aí com essa pronúncia mal feita. O que ocorreu é que enquanto as malas e baús eram içados para o navio, isso acontecia por cabos, cabos de aço. Em um determinado momento, no meio da tarde, um desses cabos arrebentou. E isso, segundo os marinheiros, era um mau presságio, uma coisa que significava que a viagem não seria tão boa. E quando o lote de baús e malas caiu, conforme o cabo que o guindaste levantava arrebentou, uma das malas, a mais nova ali, era um baú, uma mala baú bem grande e bem nova, acabou caindo e rachando. Um marinheiro chamado Delfonso foi o primeiro a chegar perto do baú. Ele tentou virar, mas reparou que ele tinha rachado e que daquele baú saía um cheiro assim podre, algo muito ruim, que logo afetou todo o entorno ali. E também saía um líquido escuro, que provavelmente esse seria o motivo do mau cheiro. Esse baú foi levado por convés e lá, quando aberto pelo marceneiro do navio, eles encontraram dentro o corpo de uma mulher. Era uma mulher loira, branca, magra, ela vestia um vestido preto, pelas unhas aparentava ser uma mulher bem cuidada, os seus joelhos haviam sido golpeados para que o corpo conseguisse caber no baú e também a sua coluna aqui quebrada para encaixar a mulher dentro do baú. Depois, os legistas também descobriram que havia um feto junto com ela. No caso, uma menina de 6 meses de vida intrauterina, que com o estado de decomposição do cadáver acabou sendo expelida. Os legistas também encontraram vidros de perfume e pó de arroz vazios e algumas roupas femininas. No caso, provavelmente o assassino fez aquilo para tentar disfarçar o mau cheiro. A mulher usava um bom vestido e também um chapéu que era de uma loja de Paris. Então não se tratava de uma pessoa sem posses, A polícia de Santos foi acionada, e o delegado Armando Ferreira Rosa foi chamado. No meio da multidão que observava o embarque
bagagens havia um homem, algumas pessoas testemunharam, um homem que estava ali no canto, que ele observou tudo e em determinado momento ele se virou e saiu caminhando para longe, no caso do Galpão 14. A notícia saiu nos jornais e, logicamente, provocou um burbúrio, uma comoção, porque em 1908 um crime parecido havia ocorrido. Um sírio havia matado, né, o seu conterrâneo, um homem chamado Elias Farhat, e o havia colocado dentro de uma mala e também tentado despachar essa mala de navio. Então, este crime ficou sendo conhecido como o novo crime da mala. Aquele baú, né, tinha ali, estava registrado como proprietário sendo uma pessoa chamada Francisco Ferreiro, com destino a Bordeaux. Mas depois, o comandante, né, fazendo uma investigação, percebeu que não havia ninguém com esse nome na lista de passageiros. Então, aquela era uma pista falsa. Então, o navio foi liberado para sair de Santos e seguir a sua viagem. E no Rio de Janeiro, o capitão Charminson, ele conseguiu, né, descobrir quem eram os responsáveis, quem tinham embarcado aquela mala. E estava no nome de 3 romenos. Esses romenos foram interrogados e, aparentemente, eles não sabiam o conteúdo da mala. Eles contaram que eles encontraram no porto um homem, né, um homem loiro, muito bem vestido, com barba a fazer, que havia pedido para que eles embarcassem a sua bagagem, pois ele iria se despedir de um amigo. E, como recompensa, ele pagaria pela bagagem dos romenos também. O comandante avisou a polícia de Santos e então, né, depois do interrogatório ali, eles descobriram que esses romenos realmente não tinham ideia sobre o conteúdo da mala, que eles não estavam envolvidos e o navio partiu. Dentro da mala foi encontrado um bilhete, eu vou até ler para vocês aqui, ó, um bilhete de primeira classe, tá? Isso lá no necrotério. Foi encontrado um bilhete de primeira classe da São Paulo Highway, que partia da Estação da Luz, né, da Estação da Luz no dia anterior. Então, provavelmente, as pistas estavam no SPR de Valongo, em Santos. Então, com essas informações do comandante sobre os romenos, né, com a descrição do homem que pediu para que eles embarcassem a mala e com esse bilhete, ele mandou os policiais até Valongo. E lá, ele encontrou, o delegado Rosa, um carregador, aqui está escrito de número 71, ele se chamava Antônio Alves de Aguiar, que ele foi auxiliado pelo seu colega de número 69, né? E ele transportou esta mala junto com outras no caminhão 1549. O homem que pediu o transporte, a descrição batia com o que foi ali dito pelos romenos. Esse carregador, inclusive, o Antônio, ele havia dito que ele havia percebido sim um cheiro muito forte na mala, mas como muitos imigrantes costumavam, né, levar comida na mala, ele achou que fosse isso e na hora ele não desconfiou, né? Quem desconfiaria que haveria um cadáver na mala? E ele também, né, disse ao delegado que este homem, inclusive, tinha sotaque italiano e que havia perguntado para ele se ele conhecia alguma pensão, algum hotel, algum lugar que ele pudesse ficar por ali. E esse carregador sugeriu que ele ficasse no Hotel Roma. A polícia foi até esse hotel, o Hotel Roma, e o hoteleiro afirmou que um homem com um nome, ele tinha dado o nome, né, de Giuseppe Russo, ele havia realmente entrado, um homem com essas descrições, pedido um quarto na noite anterior por volta de 9 horas e que ele havia ido embora pela manhã antes mesmo de encerrar ali a diária do hotel. Havia também na mala uma etiqueta que mostrava o número do despacho da estação
ferroviária. E quando eles entrevistaram o responsável pelo despacho nessa estação, ele também descreveu o mesmo homem, no caso, um homem branco, loiro, e disse que ele havia vindo de São Paulo, olha só, no trem das 8h11 com destino a Santos. Então, ou seja, o assassino estava provavelmente na cidade de São Paulo, era de São Paulo. O delegado Rosa acionou os agentes, de São Paulo, que se dividiram em 3 grupos. Então, um grupo foi até a Estação da Luz, o outro grupo, de onde saiu, no caso, a mala, o outro grupo foi procurar por hotéis da região e um terceiro grupo foi tentar identificar a origem, a loja, o local aonde essa mala teria sido comprada, já que era uma mala baú nova. Os policiais investigaram quase todas, procuraram por todas as fábricas de malas e encontraram uma loja na Avenida São João, 111, e o proprietário reconheceu a mala e ele disse que ele havia vendido essa mala para um homem loiro, com sotaque italiano e bem vestido. E, inclusive, ele tinha o endereço de entrega da mala. Essa mala havia sido entregue na Rua Conceição, no número 34, no apartamento 5. Hoje, ali fica a Avenida Casper Liber. Naquele lugar, naquele endereço, a polícia encontrou os donos do prédio, no caso, os senhorios. Eram o Ramiro e a Maria Citrângulo. E esta Maria comentou à polícia que ela andava preocupada nos últimos tempos, no caso com uma inquilina que se chamava Maria Mercedes Fea Pistone, que era esposa de José Pistone, porque ela estava grávida e nos últimos tempos ela estava parecendo um pouco abatida, magra, então ela se preocupava com Mariusca, que era o apelido carinhoso que ela tinha dado a Maria Féia. Então aí a polícia já tinha descoberto o nome da vítima e provavelmente do assassino. Essa senhora contou que na última quinta-feira, ela havia ouvido uma discussão e uma gritaria que vinha do apartamento em torno de 4h da tarde, que ela até pensou em intervir. Mas como o casal já brigava e já costumava gritar, eles viviam assim, com umas discussões tão alteradas que isso acabava incomodando os demais inquilinos, e ela ficou temerosa de fazer alguma coisa porque ela estava sozinha em casa. Quando o Ramiro, o marido dela, voltou, ela contou para ele e falou assim: vamos lá, porque eu vi ela gritar, depois eu ouvi murmúrios, gemidos, depois tudo ficou em silêncio, eu estou preocupada. Mas o marido falou assim: não, melhor não vamos nos meter. É o famoso, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Pois bem, o Ramiro não quis incomodar os inquilinos. No dia seguinte, eles viram a mala ser entregue pela manhã e o Giuseppe Pistone disse aos senhorios que ele estava se mudando com a esposa para Barra Funda, porque lá ele havia feito uma sociedade com um amigo e entrado com um capital de 75 mil réis. A mala era tão grande, esse baú, que o Ramiro até brincou com o Giuseppe. Nossa, aí parece até que tem um turco. Se referindo ao antigo caso, do crime da mala, do Farhat. Foi uma brincadeira, ele ainda brincou com isso. E quando as notícias apareceram nos jornais, a Maria Citrângulo pediu para o marido, falou assim: vai dar uma investigada, porque me parece, será, que foi isso que aconteceu. E ele foi até a companhia onde o Giuseppe trabalhava, que chamava Pistone e Cia. Na verdade, ele dizia que ele era sócio do lugar, mas na realidade lá o Ramiro descobriu que não. Muito pelo contrário, ele era um funcionário que ganhava bem pouco, porque ele não era um funcionário muito querido, nem muito bom do local. Então ele
ganhava em torno de 350 mil réis ao mês. Na Estação da Luz, um dos condutores de caminhão disse que a bagagem realmente havia sido retirada, esta mala lá na Rua Conceição, de número 34, tá? E o coordenador de serviço, né, de bagagens da São Paulo Rail informou que a mala foi despachada para o litoral no dia 6 do trem das 8h11. Porém, também disseram que o tal passageiro, né, que o Giuseppe, no caso, ele tinha o assento de número 37, ele não seguiu na composição, não seguiu no trem. Os policiais entraram num apartamento, que era um apartamento bem pequeno, era praticamente um quarto. Eles encontraram o apartamento todo vazio, porque o Giuseppe havia vendido todos os móveis no valor de 450 mil réis, e eles encontraram algumas manchas de sangue no chão e na parede, porém o apartamento estava vazio. No meio da tarde, um amigo do Giuseppe, que se chamava João Perrotti, ele apareceu na delegacia com uma carta endereçada a Giuseppe, que ele tinha essa carta, ele achou que pudesse ajudar nas investigações, porque ele realmente estava desconfiado que o Giuseppe era o responsável pelo crime que estava aparecendo nos jornais, né? Todo mundo estava falando a respeito. E aí os policiais perguntaram aonde o Giuseppe costumava ir. Então ele disse que ele sempre ia numa pensão que chamava Graço, que ficava na rua Ipiranga. Os policiais foram para lá e então, em determinado momento, chega o Giuseppe de carro. Assim que ele desce do carro, ele já é detido e preso. Durante o depoimento, Giuseppe, ele fazia questão de transparecer uma certa calma, mostrar para todos ao redor que ele era uma pessoa bastante equilibrada, e ele contou como ele se apaixonou e conheceu a Maria Féa, no caso, sua esposa. Eles se conheceram num navio que ia da Europa para a Argentina. Ele estava na segunda classe e ela na terceira. E ele sempre a observava ali do Tombadilho. Eles começaram a se olhar, a paquerar, e ele pediu, na verdade ele até pagou uma quantia de 1.000 réis para conseguir mudar de classe para se aproximar da Maria, porque ele havia ficado encantado, né? Segundo as palavras do assassino, ele havia ficado encantado com ela. Aí eles começaram a conversar a partir do momento que eles, né, seguiram viagem na mesma classe, seguiram viagem juntos e descobriram várias coincidências, inclusive que eles eram da mesma cidade, Canelli, na Itália. Quando eles desembarcaram em Buenos Aires, a Maria o apresentou para sua família e eles se casaram pouco tempo depois. A família dela, né, no depoimento, diz que achou aquilo tudo muito prematuro, muito precipitado. Ela tinha 22 anos na época, mas ela estava realmente apaixonada pelo Giuseppe. A mãe, inclusive, diz que ele aparentava ser muito equilibrado e calmo, porém ele tinha alguns pequenos surtos, sabe? Em alguns momentos de descuido, ele deixava transparecer um temperamento mais difícil, vamos colocar assim. Eles então ficaram um tempo em Buenos Aires e o Giuseppe recebeu uma boa quantia da herança do pai, que havia falecido em 1923, e na ocasião eles saíram de lua de mel, ficaram na Europa durante um tempo e depois vieram tentar a vida em São Paulo. Inicialmente eles ficaram na Pensão do Oeste por 3 meses e depois eles se mudaram para a Rua Conceição, o apartamento, né, do número 34, o apartamento número 5, onde ocorreu o assassinato. No depoimento, o Giuseppe tentou denegrir a imagem da Maria, da esposa, justificando as suas atitudes como sendo um crime de honra. Ele disse que naquela quinta-feira ele chegou
ao prédio e ele viu um homem saindo do apartamento. E aí, cego por aquela traição, supostamente ele teria entrado, discutido com a esposa, ela se ajoelhou para pedir perdão e no momento de fúria ele a teria estrangulado. Esse depoimento tem muitas incongruências, porque primeiramente ele disse que o homem que saiu, né, o suposto homem que saiu do apartamento, ele estava com chapéu de palha, bem vestido. Aí no segundo momento ele já muda o depoimento dizendo que esse homem estava em mangas de camisa. Ele disse também que quando ele entrou a esposa estava só de combinação, praticamente nua, e o corpo dela foi encontrado. Ela estava de combinação, com um vestido preto e até com um chapéu. Ele disse que depois de matá-lo, ele passou a noite acordado, pensando como se livrar do corpo. Então ele teve a ideia de ir até o fabricante de malas, adquirir esse baú e sim, ele o despachou na manhã seguinte, né? No caminhão 716, dirigido pelo chofer, que era o Vicente Caruso, né? E a mala realmente passou pela pesagem às 8 da manhã e 11. Então, ele foi até o porto no momento e ficou observando toda a movimentação. Quando a mala já estava sendo embarcada, ele se afastou um pouco ali no portão 14, né, no armazém 14, só que aí ele viu um amontoado de gente e percebeu que a mala havia caído. Ele observou tudo de uma forma fria, de longe, e quando a mala foi encaminhada para o necrotério, ele voltou para a pensão Roma, onde ele estava, pegou as suas coisas e decidiu não voltar pela ferrovia, né? Não voltar até a Estação da Luz. Ele contratou um carro por 200 mil réis e seguiu viagem pela rodovia. A viagem pela estrada durou em torno de 4 horas e quando ele chegou, ele decidiu ir até a pensão Graço, né? Para procurar o seu amigo, que era o dono da pensão, para tentar pedir ajuda, para ver o que ele ia fazer, e foi nesse momento que ele foi abordado pelos policiais e preso. Houve também uma acariação entre os cunhados, a Esther e o marido, e o próprio Giuseppe, em que eles se confrontam, porque ele carregou até o final de todos os julgamentos, enfim, porque ele foi julgado várias vezes, esse caso demorou, né, a condenação demorou para sair, foi mudadas algumas vezes devido às leis vigentes na época no país, e nessa cariação ele sustenta que a Mariusca, no caso, que a Maria realmente havia o traído, mesmo diante da irmã dela, né, dizendo o contrário e expondo várias coisas que se descobriu a respeito dele, né, inclusive que em Buenos Aires, quando ele saiu de lá, na verdade foi uma espécie de fuga, porque ele estava endividado, ele tinha dado um golpe, ele não era uma boa pessoa, ele não parava nos empregos, ele pedia sempre dinheiro emprestado ao cunhado, e também há uma coisa muito importante. Foi encontrado em algumas coisas que ele deixou numa valise, mais precisamente que ele deixou lá na pensão Graço, uma carta da Mariusca endereçada à mãe dele, dizendo para a sogra, né, dizendo que ela sabia, né, através do primo dele, daquela Cia Pistone, onde ele dizia ser sócio, mas na verdade ele era empregado. Ele contou, né, a Mariusca que ele iria pedir um dinheiro para a mãe dele. Eu não sei se é a respeito, isso não ficou tão claro, se era a respeito ainda da herança, mas que ela deveria enviar esse dinheiro que ela estaria devendo para ele. E a Mariusca, nessa carta, diz que ela acaba desencorajando, né, a sogra a enviar esse dinheiro, porque segundo ela, ele sempre seria o mesmo, né? Ela já o havia repreendido, só que ele sempre tinha essa atitude de estar sempre pedindo e, enfim.
Então ela não aprovava, ela manda uma carta para a sogra dizendo que ela não aprovava essa atitude do marido e provavelmente essa carta tenha sido o que desencadeou o desentendimento e o feminicídio. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo um dos artigos, né, que eu tirei essas informações, um dos artigos que eu utilizei para pesquisa, e nele tem o conteúdo dessa carta e também tem uma breve transcrição da acariação entre os cunhados e o Giuseppe. Um testemunho muito importante também foi da dona a Maria, dona da pensão, porque ela disse que ela havia estado, né, o crime aconteceu por volta de 4 horas da tarde, e que minutos antes ela havia estado no apartamento e que a Mariusca, Maria Fé, ela estava realmente sozinha, inclusive ela estava ali, né, tricotando, costurando um pequeno casaquinho, e ela foi até o apartamento juntamente com o vidraceiro, porque eles tinham que trocar um vitrô. Então não havia homem nenhum, né, aquilo era claramente uma invenção do Giuseppe para tentar justificar os seus atos como se fosse justificável, né, gente? Mas a gente está falando da época de 1928, como se fosse justificável um crime de honra ou por traição. Mas na época isso contava, infelizmente contava sim. O primeiro julgamento aconteceu em janeiro de 1930 e depois foi adiado para julho de 1931, onde o Giuseppe foi condenado a 30 anos de prisão. Os advogados de defesa recorreram e um novo julgamento aconteceu em março de 1932. E dessa vez ele foi condenado a 26 anos, porque segundo as leis do Código Penal da época, esse era o tempo máximo permitido. Nos dias seguintes, um jornalista escreveu vários artigos dizendo que não havia provas contundentes de que o Giuseppe havia premeditado esse assassinato. E então, mais uma vez, os advogados de defesa pediram uma revisão de pena e um novo julgamento. Em 1936, ele foi julgado mais uma vez e dessa vez por 7 votos condenado a 31 anos de prisão. Em 1949, o Giuseppe se casa com uma mulher de Taubaté, uma senhora, uma viúva que tinha 12 netos, que ele conheceu ali na pracinha da cidade. Taubaté foi a cidade que ele cumpriu parte de sua pena, né? Ele terminou a sua condicional em 1948 e ele seguiu trabalhando na penitenciária agrícola de Taubaté em troca de moradia e comida. Ele faleceu em 1956. Maria Fé até hoje é conhecida como uma santa popular. Ela foi enterrada no cemitério de Sabot. E em 1951, uma família alcançou uma graça e reformou seu túmulo, construindo um mausoléu para santa popular. Até hoje, muitas pessoas visitam o seu túmulo e atribuem milagres, né, graças alcançadas a Maria. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É minha primeira vez fazendo algo do tipo, então eu espero que eu tenha passado as informações de forma correta, né, que vocês tenham conseguido entender aí a cronologia do caso, e me deixem aqui a opinião de vocês, o que vocês acham no comentário. Um beijo e eu fui!